alerta está ligado no Vasco. Aumenta a pressão para a venda da SAF. Vou falar também sobre exigências de Franklin Carvalho em conversa com o Admar Lopes, diretor executivo, em negociação para ser o novo técnico cruzmaltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com a sua moral. Não é inscrito aqui no canal? Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho e também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações que movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. É dia jogo da seleção brasileira, mas como eu digo, sempre compromissado em parar tudo e trazer as informações do legítimo Clube do Povo. E é pela voz do povo, pela voz do torcedor que nós estamos aqui. Galera, vamos falar sobre a novela Treinador, que continua, cada dia um capítulo, e os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxe a confirmação que o Franklin Carvalho, que atualmente é técnico do Botafogo, mas nesse momento está, obviamente, balançado com a proposta e a estrutura salarial que está na mesa para ser confirmado. A informação que os dois, tanto Admar Lopes e Franklin, já vêm conversando de forma constante. Inclusive, fala aí do meu amigo Flávio Dias, é que o treinador português Franklin Carvalho conversou várias vezes com o diretor executivo Admar e as conversas foram sobre elenco e contratações do clube. Ou seja, o Admar já tem passado um panorama de planejamento das contratações. Obviamente, o Franklin é um treinador novo, jovem, de um perfil que quer mostrar serviço. E essa é uma característica que o Vasco tem buscado nesse momento. O perfil de treinador, desde o comando ali do Pedrinho na diretoria, desde a saída do técnico Renato Gaúcho, foi decidido e definido que seria um técnico mais jovem, um treinador estrangeiro. A preferência do Vasco nesse momento é trazer um treinador português, e o Franklin Carvalho tem todas essas características. Ele era auxiliar técnico do Arthur Jorge em 2024, fez parte daquele título, né, da Copa Libertadores, foi muito importante no esquema tático que levou o Botafogo a ser campeão, com um a menos dentro de campo. E existe essa questão do Franklin ser novo. Ele vem fazendo um trabalho até ao momento considerado ok. Foram 32 gols marcados e 20 sofridos. Se a gente for colocar em consideração que o Botafogo tem um problema muito sério em relação a goleiros, inclusive o Neto teve a rescisão de contrato, o Botafogo teve uma boa performance sobre o comando do Franklin. Diferente até do Renato, que chegou com uma proposta que o Vasco não levaria gol, que o Vasco passaria baliza zero, que resolveria o problema defensivo, e o Renato só não tomou gol em apenas 2 jogos. Então, assim, é um treinador que quer se provar. Isso tem chamado a atenção do Admar Lopes nesse momento, em virtude do Franklin Carvalho. Faz um trabalho ok, tem uma multa rescisória de 350 mil euros no momento, estipulada ali em quase 2 milhões de reais, e a proposta do Vasco para o Franklin é de 1 ano e meio de contrato, até o final de 2027, com um salário, claro, muito acima do que ele ganha no Botafogo, que já é considerado até baixo, porém um salário considerado inferior ao que o Renato Gaúcho ganhava, ali 1,5 milhão para fazer muito pouco. Essa é a realidade.
E já que o Vasco insiste na contratação do Franklin Carvalho, a ideia é essa, de pegar um treinador, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui muito próximo, que o Vasco teve com o Rafael Paiva em 2024, que com um plantel limitado fez muito. Tem treinador que com muito está fazendo pouco. Então a ideia é essa, dar um trabalho mais consistente, trazer as contratações. O Vasco mantém a negociação com o Deossa, que a princípio vai passar pelo aval da gestora jurídica. Vamos falar no português claro? A atual presidente, a Samantha Longo, vai precisar definir essa questão junto ao Admar. E aí existe o fator que é um alerta ligado. A gente está falando aqui sobre gestão, parte política, toda a manobra que aconteceu. Falar sobre um alerta ligado, tá, gente? Ontem, eu, apesar de estar aqui na cobertura da Copa do Mundo, a gente para o nosso tempo para conversar com pessoas do dia a dia do Vasco. Mas ontem eu conversei também com pessoas que cobrem, por exemplo, o Bahia. E me confirmaram que o Rogério Ceni, o Bahia, já fez a proposta oficial pelo Gabriel Peck por cerca de 87 milhões de reais, quase 90 milhões de reais. Gabriel Peck, que vem sendo destaque, 20 jogos, 11 gols, 4 assistências. Eu vou dizer, até buscando mais detalhes, não está na melhor temporada, mas mesmo assim se destacando. E aí, o dinheiro vai entrar, sabe como? 30 milhões praticamente. Né? Dentro dos 30%, mais os 5% do mecanismo de solidariedade pelo clube formador, quase 30 milhões de reais. E esse é o fato do alerta ligado, porque tem que ficar de olho. Estão querendo tirar o Vasco do vascaíno. Existe uma narrativa que o Vasco é do torcedor vascaíno, mas como pode o futuro do Vasco ser decidido por apenas 300? Está na hora de uma revolução, de uma mudança e, sobretudo, justo, certo pelo certo. E aí o torcedor que foi protestar em São Januário protestou a favor do Pedrinho voltar à presidência. Aliás, ele é o atual presidente, porém voltar ao comando da SAF, do futebol, nesse momento. É uma manobra muito grande, inclusive. Fabinho, presidente da Força Jovem do Vasco, confirmou aqui ao canal que vai aumentar a cobrança, junto com o presidente da IRA, da Mancha, da GDA, todos se reuniram. E a torcida do Vasco, sobretudo, está unida. Esse momento mais delicado, mais desafiador, mas que juntos vamos passar por tudo isso e o Vasco se manter firme, vivo. E aí haverá mais cobranças, inclusive é previsto que no próximo dia 3 haja uma aproximação junto a Samantha Longo, que é a gestora jurídica do Vasco no momento, para saber o futuro. Como é que vai ser essa questão de intermediar reforços, novo treinador? Mas olha, a voz do torcedor precisa ser respeitada. Estão querendo impeachment o Pedrinho de uma forma injusta, né? Uma manobra totalmente injusta. E aí, os responsáveis por isso têm que dar conta do recado. Quero saber quem vai bancar o voo fretado para a Bahia no dia 16. Quem vai pagar essa conta? Já tem contas a ser pago. Porque enquanto o Pedrinho estava no comando, o Vasco tinha voo fretado, salão nobre à disposição dos jogadores, parcerias em hotel com rede hoteleira para o conforto dos jogadores. Quem vai arcar com tudo isso? A conta vai chegar. Quem vai pagar essa conta? Por isso o torcedor tem razão de cobrar. E o torcedor precisa ser ouvido, de respostas urgentes. Por isso que se aumenta cada vez mais a pressão e a cobrança pela venda da SAF. Galera, hoje é dia da seleção brasileira. Ryan treinou entre os titulares. A bola rola daqui a pouco, talvez você esteja assistindo esse vídeo também depois do jogo.
A gente vai debater um pouco também sobre a partida e mais informações do Vascão. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.